Bom dia, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez com o nosso canal Porção Diária da Palavra e hoje podendo compartilhar com você nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, onde o nosso Brasil comemora mais um ano da independência e nós sabemos que o nosso povo se volta com alegria para os desfiles cívicos escolares. Então o povo tem alegria em relação à celebração desta data, mas nós sabemos muito bem que o nosso país tem algumas dificuldades, algumas situações que mostram que o nosso povo ainda tem uma realidade muito difícil. Então, em vários aspectos, nós podemos então entender que existem situações muito complicadas, que na verdade revelam um povo ainda que sofre a escravidão, que ainda está debaixo de um jugo muito forte. Sabemos das muitas diferenças no aspecto social e as dificuldades que cada um passa. Então, ainda estamos longe de poder ver a nossa nação poder prosperar e avançar, mas, assim, então, sabemos que muita coisa tem sido feita, foram feitas ao longo dos anos, das décadas, mas nós sabemos que falta ainda muita coisa, principalmente quando vemos a questão da desigualdade, o aspecto de tantas crianças que estão hoje sofrendo diversas situações de abuso, de escravidão, de trabalho escravo, trabalho infantil. Nós vemos muitos adultos vivendo uma realidade de abandono, de escravidão também, porque estão subjugados a uma realidade social muito difícil. E nós queremos que o nosso Brasil prospere, nosso povo prospere e a nossa nação seja cada vez mais uma nação próspera, em pleno desenvolvimento, para poder servir como bênção para o nosso povo e também uma referência para outras nações. Mas o que nós estamos aqui nesta manhã, embora essa nossa introdução aqui, falando do nosso país, lembrando a respeito do dia de hoje, das comemorações por toda parte, mas existe um aspecto que é muito importante nós estarmos considerando quando pensamos sobre o nosso Brasil. Nós temos uma ênfase como Convenção Batista Brasileira, Igrejas Batistas do Brasil, a Junta de Missões Nacionais, aquela que tem como objetivo traçar metas, estratégias, planos, comissionamento de missionários para poder alcançar todas as partes do nosso Brasil. E um dos nossos lemas é a minha pátria para Cristo. Nós queremos ver a nossa pátria alcançada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, então, quando pensamos nessa realidade, nós entendemos que esse é o maior e mais precioso envolvimento que nós podemos ter, ou desejo que nós podemos ter de ver, de fato, a nossa pátria prosperar a partir da sua realidade espiritual. E então, nós entendemos claramente, à luz da palavra de Deus, que o nosso país, apesar de ser chamado de cristão, ainda existem milhões de pessoas que estão escravizadas, completamente sem saber a realidade espiritual, a sua condição espiritual. E assim, a palavra de Deus revela para nós, Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu,
em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém. A palavra de Deus mencionada pelo nosso Senhor Jesus, falando sobre libertação, falando sobre liberdade, falando sobre algo que neste dia nós então lembramos a partir, da declaração da independência do nosso Brasil, dos domínios de Portugal. Mas é importante, que Jesus está falando sobre uma realidade profunda do ser humano, a sua condição espiritual. E é importante quando nós entendemos que Jesus Cristo veio para trazer libertação, Jesus veio para trazer liberdade, Jesus Cristo veio fazer com que o homem de fato tenha a alegria da sua libertação. A partir do Jardim do Éden, quando Adão e Eva cometeram o pecado, então eles se tornaram escravos do pecado, subjugados ao pecado, condenados pelo pecado. E então, nós podemos entender que ao longo dos milênios, dos séculos, a marca do pecado levando então às mais diferentes situações. E é importante que nós estejamos nesta manhã considerando que a única forma que o ser humano tem de experimentar liberdade, de fato, liberdade, é através de Jesus Cristo. E aqui o texto vai mencionar, nós estamos ligados a uma realidade da palavra, a permanência na palavra para demonstrar que somos discípulos de Jesus Cristo, e ele então vai apresentar aqui um paralelo. Ele usa a referência, que eles mesmos citam do Antigo Testamento como descendência de Abraão, mas Jesus vai apresentar que a realidade do ser humano ela está pautada no Evangelho, no poder do Evangelho, na pessoa de Cristo, as boas novas da salvação. E então Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo é aquele que veio para trazer salvação, perdão, libertação, justificação, regeneração. Então o ser humano experimenta uma série de ações que trazem uma realidade infinitamente superior, e é a realidade da nova vida. E só Jesus pode fazer isso. Então, muitas pessoas que estão escravizadas, hoje estão escravizadas pelos vícios diversos, estão escravizadas pela questão do conhecimento intelectual, estão escravizadas pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, estão escravizados. A razão da vida da pessoa é isso, e muitas vezes ela não se dá conta, do que de fato ela está fazendo, como ela está vivendo, e como que ela está sendo escravizada por essa realidade. E aí nós temos diversos aspectos hoje que trazem sofrimento ao ser humano por conta da escravidão. Jesus Cristo veio para libertar o ser humano de todo tipo de escravidão, porque Jesus veio trazer a liberdade. Quantos que pensam que a liberdade é poder sair por aí, fazer o que bem quiser, do jeito que quiser, e aí sem qualquer tipo de consequência. Mas a liberdade, ela está justamente no direito da escolha. A liberdade que Jesus fala é tirar das algemas do pecado, das garras do inferno, para poder conduzir a pessoa a uma realidade do céu, da dinâmica da vida eterna, da alegria da salvação, do perdão dos pecados. Quantas pessoas que estão hoje completamente vivendo o peso da culpa, a culpa do pecado, a culpa em relação à maneira de viver, as consequências do sofrimento físico, emocional e espiritual, produzindo um fardo enorme. E a pessoa não tem alegria verdadeira, porque existe uma alegria falsa, aquela que a pessoa ela experimenta uma circunstância diferente e ela então ela tem uma satisfação momentânea. Mas aqui nós estamos falando da alegria verdadeira, alegria que não se pauta pela circunstância, alegria não porque a pessoa conseguiu adquirir um bem, conseguiu alcançar um objetivo traçado no aspecto de vida profissional, acadêmica, intelectual. Não, é a liberdade que produz alegria, satisfação verdadeira. E tudo isso na pessoa de Jesus.
E então ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é Jesus, a verdade é Cristo, Ele é a verdade. Em meio a tantas mentiras que são hoje propagadas em todos os meios, de todas as formas, em meio à falsidade, não é? O tempo todo, ilusão, pessoas que estão vivendo na ilusão e achando que está tudo bem. E aí nós temos Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que se encarnou, aquele que habitou entre os homens, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que vivo está, aquele que vai voltar um dia para levar a sua igreja. Então, é preciso conhecer Cristo Jesus, a verdade que liberta. Então, que neste dia, um dia importante para todos nós brasileiros, que nesse dia seja importante na sua vida, da sua vida com Jesus, da sua vida de libertação, da sua vida de independência, da sua vida de poder experimentar algo lá no íntimo da sua alma, uma manifestação poderosa de Jesus, fazendo mudanças profundas no seu ser e concedendo a você uma independência verdadeira, uma liberdade verdadeira, uma vida de satisfação plena que não se pauta pela circunstância. Então, que Deus te abençoe e junto com você toda a sua casa. Eu quero convidar você, vamos orar juntos nesta manhã, não é? Temos muitos pedidos a Deus, muitas necessidades, muitas questões a serem colocadas diante do Senhor. Quero então convidar você, coloque a sua vida, sua família, sua casa, suas questões diante de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Deus eterno, Deus poderoso, nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer, porque um dia nós estávamos escravizados pelo poder do pecado, preso, Deus, na condenação eterna. Mas o Senhor, pela graça, pela bondade, pela misericórdia e pelo teu amor por nós, o Senhor veio ao nosso encontro para nos libertar, para nos tirar das algemas do pecado e para nos conceder uma vida completamente diferente, vida nova, na pessoa de Jesus Cristo. Queremos pedir pelo nosso Brasil, Senhor, neste dia. Queremos clamar, Senhor, tantas famílias que estão, Deus, vivendo uma situação completamente de escravidão. Ó Deus, que estão, Deus, vivendo numa situação de angústia, de sofrimento, de destruição. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando nossa pátria, abençoando, Deus, o nosso país. Rogamos, ó Deus, pelas autoridades, com as suas responsabilidades, Deus, para que faça aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, para abençoar, ó Deus, o teu povo, Deus, que está nessa nação. Deus, para abençoar as pessoas, ó Deus, do nosso Brasil. Pedimos, ó Deus, que abençoe, Deus, as famílias nesse dia, tantos que estão completamente dominados, ó Deus, pelos diversos vícios. Ó Deus, quantos estão neste dia, Deus, completamente angustiados, desesperados, sem razão para viver. Queremos pedir, Senhor, que abençoe a nossa nação por misericórdia. Deus, através do teu povo, Deus, esse país venha experimentar um avivamento, Deus, mudança de comportamento, de atitude, e para que se volte para o Senhor. Que este dia, chamado de independência do Brasil, seja um dia marcado na vida de tantas pessoas, como dia também de independência, de quebrantamento diante do Senhor, de uma experiência poderosa do agir do Senhor para levá-las à alegria da salvação. Assim oramos, ó Deus, e assim intercedemos e pedimos, ó Deus, que abençoe, a começar em cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abraço para você, um dia muito abençoado, um dia de paz, de alegria, você e sua família, desfrutando, né, desse dia 7 de feriado, né? E então que você celebre ao Senhor Jesus, agradeça a Ele, volte-se para Ele e vamos continuar, não é, buscando o Senhor, para que a nossa pátria seja uma pátria que de fato seja declarada como uma pátria que pertence a Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus permitir.